vários testemunhos nós já recebemos, né, ouvimos, né, irmãos, de que um médico servo de Deus, com muita facilidade, né, irmãos, resolve um problema de uma enfermidade. E este médico, ele fala, olha, glorifica a Deus, porque isso só aconteceu porque Deus aqui se fez presente e nos ajudou para poder lhe ajudar, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mas acerca do dom da cura, irmãos, né, é quando o Senhor ele dá autoridade, né, ao seu servo, que muitas das vezes, né, não tem conhecimento de causa de enfermidade, mas utiliza na oração o poder, o nome de Jesus Cristo para poder expelir uma enfermidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele faz aquilo que o médico não pode fazer. O nosso Deus, quando não há recurso mais na área da medicina, há o Senhor Deus no céu, que é o médico dos médicos. Ele faz acontecer, ele é todo poderoso, mas ele conta com a sua igreja. Para quê? Para ser um canal, irmãos, para que as bênçãos de cura divina venham ser, né, efetuadas aqui. Mas nós vivemos aqui num tempo de pandemia, e, na realidade, há muitas pessoas que falam assim, mas, ô pastor, se o Senhor é um Deus que cura, se o Senhor é um Deus que faz milagres, se o Senhor é um Deus que resolve aquilo que o médico não pode resolver, por que é então que há nesta pandemia muitos servos de Deus que estão descendo à sepultura, muitos servos de Deus que estão, né, indo a óbito por causa desta enfermidade? Será que Deus não pode curar uma pessoa que está com Covid? Será que Deus ele não tem poder para mandar embora da vida da pessoa esse vírus? Deus pode. E na realidade, nós temos conhecimento de causa aqui, irmãos, de pessoas que foram curadas. Pastor, curado como, pastor? Curado por intermédio da oração. Pessoas que estavam, né, contaminado com este vírus, mas por intermédio da oração de imposição de mão ou oração de intercessão, irmãos, né? Esse vírus foi destruído e a pessoa foi curada de uma forma instantaneamente, irmãos. Nós conhecemos casos aqui, e vários casos. Na realidade, né, nós temos experiência disso daí também, irmãos, né? Então nós vemos que o Senhor está curando pessoas que estão com Covid-19. Deus está usando os teus servos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que o Senhor está curando. Mas aí vem aquela pergunta, mas por que há muitas pessoas descendo a sepultura? É lógico, eu quero aqui, né, desejar, né, os meus sentimentos, tá? Por essas percas, por famílias, né, que perderam, né, tio, tia, mãe, irmã, irmão, primo, eu quero deixar o meu sentimento. Por que o meu sentimento? Porque para nós aqui, a perca não é fácil, né, irmãos? É doloroso, sim, mas uma coisa eu quero dizer aqui, né, para o nosso conforto, que o servo de Deus que desceu à sepultura, né, por intermédio deste vírus está salvo. Esse vírus foi só, né, um meio do Senhor Deus recolher os seus para si. Tá bom, irmãos? Né? Então a gente vê que o Senhor está curando. Só que existe um pensamento aqui humano que
a pessoa quer que Deus age da forma dele. A pessoa quer que Deus faz aquilo que nós pensamos, que nós achamos que tem que ser feito. E as coisas de Deus não é assim. Deus, ele faz o que ele quer. Deus, ele realiza a obra da maneira que ele quer, irmãos. Tá, irmãos? E nós temos que entender isso daí. E nós temos que também aceitar esta grande verdade aqui, tá, irmãos? A gente vê que quando Elias, né, foi usado para poder, né, trazer sustento a uma viúva, havia muitas viúvas naquele lugar, mas Deus quis que o nome dele fosse glorificado através daquela viúva de Sarapta. Mas havia várias viúvas ali. E na realidade, né, a fome tinha tomado conta ali da região ali, mas Deus quis sustentar através de Elias, fazer uma obra através de Elias, né, fazer com que viesse, né, não viesse faltar a farinha na panela e o azeite na botija na casa daquela viúva, irmãos. Aquela viúva, Deus queria que por intermédio daquela viúva o nome do Senhor fosse glorificado. Então a gente vê que Deus faz o que ele quer. Não é através da vida de todos que o nome do Senhor é glorificado, irmãos. Esta é uma grande verdade. Eu sei que às vezes é um pouco, né, meio difícil de entender isto, né? Aí às vezes alguém fala, mas o pastor, Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Deus, ele é justo. Ele sabe como trabalha, irmãos. Ele sabe como age, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos aqui, né? Que há necessidade, né, da busca dos dons, irmão, do dom de cura, o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas considerada impossível e impensável. O texto bíblicos, os ministros terrenos de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e este logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas das vezes o seu poder sobre a natureza, criado para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus: a ressurreição da viúva, da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Então, o outro dom aqui, que manifesta o poder de Deus, é o dom de operação de maravilhas. É o dom de milagres, irmãos. É um poder sobrenatural vinda do Espírito Santo que o Senhor, ele dá ao teu servo, à tua serva, para efetuar essas obras aqui na terra. Obras de milagres, irmãos, né? Obras de milagres. Pastor, nós já falamos sobre cura, sobre pessoas que estão no leito de enfermidade, e o Senhor, ele tem poder para curar. Sim, ele tem poder para curar, mas quando a gente fala aqui deste dom aqui, irmãos, esse dom aqui, ele faz com que a pessoa venha realizar obras extraordinárias, irmãos, né? Extraordinária além do poder humano, ou seja, o dom que opera maravilhas, né, é algo sobrenatural, é algo que muda a natureza, irmãos, né? A maneira normal, irmãos, ela é mudada, irmãos, né? Ou seja, a situação ela é mudada, como por exemplo, vamos aqui,
né, dar um exemplo de uma pessoa que recebeu um dom de operação de maravilhas e uma pessoa que ela é usada nesta área, né, irmãos? É aquela pessoa que de repente vai orar por uma pessoa que sofreu um acidente e neste acidente essa pessoa perdeu um pedaço da sua perna. E aí agora essa pessoa aceitou o Senhor Jesus Cristo após o acidente, o Senhor livrou, exemplo, o Senhor livrou essa pessoa da morte neste acidente, mas essa pessoa teve uma perca, e essa perca foi um pedaço da sua perna. Então ele ficou com uma perna inteira, mas a outra perna ficou só um pedaço dela. E agora o Senhor começa a fazer promessa a essa pessoa. Exemplo, tá, irmão? Para poder explicar o dom da maravilha. E depois nós vamos colocar fatos, né, irmãos? Essa pessoa agora está servindo a Deus e Deus está falando com essa pessoa acerca da obra que tem, acerca do livramento que levou, irmãos, né, naquele acidente, e aquela pessoa irá viajar a vários lugares. É lógico que aquela pessoa ela pode viajar a vários lugares, né, com aquele pedaço de perna, aquele toco de perna que sobrou, lógico, pode. Com certeza essa pessoa ela pode ser carregada, essa pessoa ela pode andar numa cadeira de roda, ela pode, né, colocar uma muleta, mas aí Deus ele quer fazer algo, irmãos. A vontade de Deus é fazer algo para que o nome dele venha a ser glorificado e para que a família daquele moço também venha reconhecer o poder de Deus e se render ao Senhor, porque nós vemos que toda obra que Deus faz é com propósito, né? Não é para que a pessoa venha aparecer, não, é para que as maravilhas de Deus venham aparecer por intermédio daquela pessoa que foi abençoada e outras pessoas venham enxergar o poder de Deus e se render ao Senhor e glorificar o Senhor. Aí vamos supor que Deus faz essa promessa e Deus tem esse propósito de salvar a família toda desse camarada. Aí agora Deus envia teu servo ou tua serva com um dom de operação de maravilhas e milagres. E esse servo e serva de Deus estende a mão sobre o pedaço de perna daquele moço e ora ali. E ele determina ali na oração e fala: em nome de Jesus, que esta perna ela venha, né, crescer novamente. E por intermédio deste dom tão maravilhoso, tão poderoso, quando passa um tempo após esta oração que foi feita por pessoas que têm o dom de maravilha, a perna deste moço começa a crescer novamente e ele começa a ter uma nova perna, irmão, nova perna. Ah, pastor, é coisa difícil de acreditar, mas a operação de maravilhas e milagres age assim, irmãos. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Se você for ver na Bíblia, nós temos várias passagens na Bíblia que o Senhor ele realizou uma obra de operação de maravilhas e milagres. Se você for ver na igreja primitiva, nós iremos ver as obras de operação de maravilhas e milagres também na vida dos discípulos. Pastor, o que mais é uma obra de maravilhas, de operação de maravilhas e milagres? É quando uma pessoa está condenado a não andar mais. Ele está numa cadeira de roda e de repente, por intermédio de uma oração, este dom de Deus, ele 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 é utilizado, né? O dom de Deus que está na vida do servo do Senhor, ele entra em ação, este dom entra em ação, né, irmãos? O poder de Deus ele age, né, na vida de uma pessoa que está numa cadeira de roda, essa pessoa ela levanta, ela volta a andar novamente. Isso é a operação de maravilhas e milagres. E nós já presenciamos isto. Eu me lembro
que nós estávamos trabalhando com os jovens na época na igreja. Eu era segundo dirigente dos jovens. E conhecemos um moço que era paralítico de cadeira de roda. Irmão, ele não só andava de cadeira de roda, mas ele tinha a sua mão mirrada. Ele tinha os seus pés tortos, a sua mão torta assim. Ele não conseguia comer, porque ele não conseguia segurar uma colher. Ele, falava todo enrolado, a sua boca era torta. Ele estava todo torto e travado numa cadeira de roda. 8 anos. 8 anos. E ele começou a ir para a igreja. Ele começou a ir para a igreja conosco ali. E de repente apareceu uma. Eu estava com um jovem, né? Esse jovem hoje é um pastor, né? Que está até fora do país, né? Fazendo a obra de Deus. E na época ele era jovem, eu estava com o jovem, e veio uma conhecida deste jovem, né? Na casa dele. Na época nós estávamos, né? Dando os primeiros passos, né? Na obra de Deus, ou até mesmo na presença do Senhor. E veio esta missionária ali. E apresentamos este moço a essa missionária. Essa missionária disse: olha, vamos fazer uma campanha para que o Senhor venha restaurar a vida deste moço. E começamos a fazer uma campanha de 7 dias. E era 7 dias de oração. E durante 7 dias que fizemos, aquele moço que estava com a mão torta, agora a mão dele melhorou. Agora ele já conseguia segurar a colher e comer sozinho. Agora ele já conseguia escovar o dente sozinho, porque a gente ia na casa dele, ele falava: olha só que eu já consegui fazer. E a mãe dele também, a irmã dele falava isso. Embora nenhuma deles ali, né, havia se rendido ao Senhor, somente ele. E aquela missionária, ela depois de 7 dias de oração, ela disse: vamos fazer mais 7 dias. E nós estávamos junto com ela na oração também. E fizemos mais 7 dias, irmãos. Só que antes de completar os 7 dias, que ia ser 14 dias, com 13 dias de oração, nós estávamos num culto. E de repente no culto, aquele moço com cadeira de roda, irmãos, ele se levanta e fica de pé na igreja. Né, irmãos? Então isto é o quê? É operação de maravilhas e milagres, irmãos. É dom que Deus tem dado à igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que já não acreditam mais. Tem pessoas que falam: ah, Deus não age mais desse jeito. Deus age desse jeito. Se tiver pessoa disponível a ser usada por Deus nesta área, Deus ele vai usar, irmãos. É o nome do Senhor que é glorificado nisto. A igreja toda glorificou a Deus nisso. Foi notório, irmãos, né? Isso daí ali naquele bairro ali que aconteceu isto, né, irmãos? Então a gente vê que as obras de Deus é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós também já presenciamos algo assim também, né? Eu me lembro que o primeiro trabalho na obra missionária que nós tivemos, nós estávamos num campo missionário, estava eu, um jovem, eu só falo jovem porque ele é mais novo que eu, né? Mas embora é mais novo de idade, mas com muito mais experiência que eu, né? Na realidade, ele era o nosso pai ali na fé, né? Eu sendo mais velho em idade, mas ele é o nosso pai na fé ali, e nós somos um campo missionário, né? Numa ilha no alto mar. E ali não tem luz, ali é gerador. Agora deve ter luz lá, né? Mas na época era gerador e o gerador era desligado 8 horas da noite, 9 horas da noite, e ficava tudo no escuro e era só a base de vela, a base de querosene, irmãos. Já faz tempo isso. E nós estávamos naquela ilha ali. Era o segundo dia nosso ali naquela ilha ali. Primeiro ou segundo, não me recordo muito bem. E já estávamos prontos para poder dormir. Ligamos a vela e para poder ler um versículo, para poder dormir.
campo missionário, irmãos. Eu, este jovem que hoje é um pastor, né, irmão? E está fazendo a obra de Deus na Europa. E nós estávamos ali e de repente bate na porta. Abrimos a porta e uma moça, né? Ela fala assim: olha, vamos ali orar pela minha mãe, vamos ali orar, vamos ali orar. Ela apavorada. A gente não sabia o que estava acontecendo. E este moço foi: vamos, César. E nós fomos, né? E chegou lá os moradores da ilha, onde a gente estava como missionário, estava todo em roda e um de mão dada ao outro. Os moradores, que na época eu acho que era 42 moradores, mas estava ali a família, não estava todos ali, mas estava a maioria ali. E a gente não sabia o que estava acontecendo. E de repente, quando a gente chegou, mas se aproximou mais perto ali do povo, a gente viu uma mulher caída no chão. E perguntamos o que havia acontecido. Aquela mulher havia dado, uma senhora, havia dado a parada cardíaca nela. E quando esse jovem jovem de Deus, né, colocou a mão sobre aquela mulher estava gelada. E nós colocamos a mão naquela mulher, aquela mulher estava gelada. E ali a gente começou a orar. A gente começou a orar, o jovem começou a orar, e de repente aquela mulher, ela abriu os olhos, irmãos. Eu havia falado para o Senhor assim: Senhor, se o Senhor não fizer nada aqui, o que vai ser de nós, Senhor? Nós vamos pregar aqui, esse povo não vai acreditar na nossa pregação. E aquele jovem com exposição de mão orando com fé. E aquela mulher abriu o olho, e o jovem disse para aquela mulher: e agora a senhora consegue se levantar? Ela disse: eu não tenho força para me levantar. E o filho dela levantou ela, colocou ela sobre os ombros. Ela estava no quintal, por lá de fora da casa. Colocou ela sobre os ombros e levou ela para a casa dela, uma casa simples. E ali aquele jovem perguntou: e agora, como é que a senhora está? E aquela moça disse. E nisso o pessoal lá da ilha, tudo dentro da casa dela, e por lá de fora também. E ele perguntou: e agora, como que a senhora está? E aquela mulher disse: eu estou com uma dor no coração. E ele começou a orar ali, nós começamos a orar ali, e o Senhor curou aquela mulher. E nesse dia, né, várias pessoas aceitou o Senhor Jesus como Salvador. E no primeiro dia ali, irmãos, né, primeiro ou segundo dia nesse campo missionário, já foi 12 almas para o Senhor Jesus Cristo, através do que? De operação, de maravilhas, irmãos. Isto é dom de Deus, que Deus tem dado à igreja, tá, irmãos? A operação de maravilhas é um dom de maravilha, é um sobrenatural de Deus que acontece na vida que flui na vida do crente para poder realizar maravilhas, irmãos. Aquela mulher estava toda gelada, irmãos. Na realidade, ela né, tinha problema no coração, conforme ela falou. Mas Deus, ele quis agir daquela forma ali, né, usando o teu servo para poder efetuar esta cura, para que vidas viessem se render ao Senhor. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está disponível para a igreja, né, este dom precioso, tá, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. 3. Distorção no uso dos dons de curar e operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Independente de ter um dom ou não, Jesus nos determinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados.
Nossa responsabilidade é orar, pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outro milagre. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos desta pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Então a gente vê aqui que o crente, a questão aqui não é que o crente ele determina a cura. Não é isto. Não é isso. As coisas não vão acontecer da maneira que o crente quer que aconteça. E na hora que o crente almeja que aconteça. Né, irmãos? Também diz aqui que nós não podemos barganhar, ou seja, nós não podemos, né, colocar Deus na parede. Ou, né, ou pegar e querer fazer uma troca com Deus. Não. O dom é por misericórdia, é um ato de fé, irmão. A cura é um ato de fé. Nós não podemos, né, nos aproveitar deste dom e, na realidade, querer, né, ser o tal por intermédio deste dom. Né? Não pode pessoa ser usada e ser idolatrada por causa deste dom, porque não é o homem que faz. Quem cura é Jesus. Quem merece ser adorado é Jesus e glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Tá, irmãos? Mas aqui eu quero fechar aqui dizendo que, na realidade, existe os dons de poder, os dons de cura, o dom de maravilhas, irmãos, operação de maravilhas. Mas também todo servo de Deus, ele recebeu que é uma ordem, irmãos, né? Que pelo ato de fé, você que prega o evangelho, você que tem comunhão com Deus, você tem autoridade do Senhor. Para quê? Para colocar as mãos sobre os enfermos e efetuar cura. Né? Conforme está escrito em Marcos capítulo 16, verso 15, que diz assim: portanto, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano nenhum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, há uma autoridade sobre a vida do crente de colocar as mãos sobre os enfermos e no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo a enfermidade sair, irmãos. Essa é uma autoridade para toda a igreja, para todo servo de Deus, independente do dom. Mas eu e você temos autoridade. Mas existe aquela pessoa que recebe já o dom, ou seja, o ministério dessa pessoa é o ministério de cura. Essa pessoa, onde vai, irmãos, ela efetua cura divina por causa do dom. É igual uma vez eu escutei um testemunho de uma pessoa que recebeu um dom de cura. E o sinal que essa pessoa tinha, que era a hora dele orar pelos enfermos, na hora da pregação, é quando a mão dele começava a pegar fogo, começava a esquentar. Então, todas as vezes que a mão dele começava a esquentar, irmãos, né, era o Senhor dando um sinal para ele que já era a hora dele chamar aqueles enfermos para poder receber a oração que Jesus ia curar. Então, isso é o que? É o ministério, é uma chamada que para efetuar cura, é pessoas que recebem dom de cura, irmão, dom de operação de maravilhas e milagres,
dom, né, de curas divinas, irmãos, né? Mas na realidade há também o crente que não recebeu o ministério de cura, o dom de cura, mas tem autoridade de Deus para colocar as mãos sobre a cabeça de alguém que está doente e efetuar curas divinas no nome de Jesus, tá, irmãos? É no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor, amém.